Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Este vídeo ele tem por objetivo apresentar uma solução ao problema da braquistócrona, que é um problema bastante conhecido na mecânica clássica, e eu farei essa solução utilizando o conceito do cálculo variacional, que é uma ferramenta importantíssima dentro do estudo da matemática, que pode ser aplicada a diversos problemas da física. O problema consiste em soltar uma massa do ponto A e essa massa deverá chegar ao ponto B. E a pergunta é qual a trajetória que fará isso no menor tempo possível, sabendo que essa massa está sujeita a forças gravitacionais somente. E aqui está um exemplo de uma ata que era por meio dessas espécies de jornais que os cientistas lançavam desafios uns aos outros. Conforme foi dito, eu iria apresentar a solução desse problema utilizando o cálculo variacional. Então, eu vou dar uma breve introdução ao que é o cálculo variacional. Para isso, eu vou começar falando do princípio de Fermat. O princípio de Fermat afirma que o caminho realizado pela luz é o caminho no qual o intervalo de tempo para percorrer o trajeto é mínimo. E a gente quer determinar o caminho que a luz percorre entre dois pontos. A gente sabe que quando ela passa de um meio para outro, ocorre uma mudança na velocidade. A velocidade da luz no meio é definido como a velocidade da luz no vácuo dividido por n, onde n é um índice de refração. Índice de refração é uma função que depende do meio. Então, para cada meio, a luz terá uma velocidade diferente. O tempo de percurso, a gente sabe que é integral de 1 a 2 de dt. Só que eu sei que o tempo é espaço dividido por velocidade. Aqui esse ds é um espaço infinitesimal. Eu posso escrever que ds é igual a raiz quadrada de dx quadrado mais y quadrado. Posso fazer isso aplicando o teorema de Pitágoras aqui. dy, eu posso escrever como dy dx dx. E eu sei que dy dx é igual a y', conforme eu escrever aqui. Então eu posso reescrever ds desta forma. Então, por fim, a gente precisa determinar o caminho no qual a integral abaixo é mínima, que seria essa integral aqui, no qual essa integral é mínima. E aqui eu reescrevo ds da forma que eu fiz aqui. Então, eu preciso determinar o caminho no qual essa integral que está dentro do quadrado é mínima. Conforme dito, a gente quer o valor de y igual a yx para o qual a integral é mínima. Lembrando que a gente chegou numa função que dependia de y, que dependia de y de x e que dependia de x. E essa integral era integrada em relação a x. A gente lembra lá do cálculo elementar que uma derivada igual a zero era um ponto de mínimo, um ponto de máximo ou poderia ser um ponto de inflexão. A gente pode utilizar essa mesma ideia fazendo a derivada dessa função aqui que está dentro dessa integral ser igual a zero. E isso também representaria, no caso, um ponto de mínimo. A demonstração do porquê que a gente poderia fazer isso, ela não é muito simples, mas basicamente ela é feita usando as expansões em séries de Taylor. E eu vou me apoiar nessa ideia para poder chegar numa equação que soluciona o problema da braquistócrona. Então, aqui supondo que y de x é o meu caminho no qual a integral é mínima, e esse é o único caminho correto, eu posso imaginar que eu tenho uma função y maiúsculo, aqui eu representei assim, igual a y de x mais uma outra função, eta de x. Essa função ela não é a função correta, mas através dessa ideia de variando a função, por isso que o nome da ferramenta é cálculo variacional, eu consigo chegar a conclusões importantes. Então, supondo que aqui eu tenho uma função y de x, que é igual a minha função na qual aquela integral era mínima, mais uma outra função eta de x, e supondo que eta de x1 era igual a eta de x2, que era igual a zero, isso acontece porque os pontos 1 e 2 não podem ser alterados. Então, para os pontos 1 e 2, esse eta de x deverá ser zero, e o meu y de x deverá ser igual ao meu y minúsculo de x. Então, eu introduzi esse parâmetro eta aqui, que seria uma outra função que varia aquela função correta. Só que eu não posso ter somente uma função, eu posso fazer outros caminhos aqui, eu poderia fazer assim, por exemplo.
Então, eu vou usar um outro parâmetro, que é o parâmetro alfa, que seria com respeito à liberdade de escolha de funções. Lembrando que o eta era a variação da função, uma variabilidade, e o meu alfa seria uma escolha, uma liberdade. Então, o meu y de x, eu escrevo como y minúsculo de x, esse é o meu caminho errado, mais um alfa vezes um eta de x. Então, aqui, substituindo, ao invés de y minúsculo, eu coloco esse y maiúsculo que eu introduzi. Então, eu tenho uma função s que depende de alfa. Na verdade, um funcional, isso aqui é descrito como funcional, não como função. Integrado de x1 a x2, de um y de x e de dx. E o meu ponto vai ser mínimo, semelhante ao cálculo variacional, quando o meu s de alfa for igual a zero para alfa igual a zero. Por que que vai ser quando o alfa for igual a zero? Porque quando o meu alfa aqui for igual a zero, o meu y de x será igual ao meu y minúsculo de x. Então, esse seria o caminho no qual a integral é mínima. Então, conforme eu havia dito, S de alfa era igual à integral de x1 a x2, de f de y de x, tudo isso integrado em x. Isso daqui eu posso substituir o meu y maiúsculo aqui, utilizando o y minúsculo e somando o alfa e o eta, bem como na sua derivada. E no x eu não mexo, eu continuo com x aqui. Eu precisava fazer a derivada desse f que está aqui, dessa função. E então eu vou utilizar para isso a regra da cadeia. A regra da cadeia é mais aplicada ao cálculo de duas variáveis. Então, aqui eu tenho df d alfa igual a dy d alfa vezes df dy. Aqui é semelhante também, dy' d alfa vezes df dy'. Lembrando que dy d alfa, a hora que eu derivar isso aqui, dy d alfa vai ser igual a eta. E aqui, a hora que eu derivar em relação a alfa, será igual a eta'. E a derivada de x com relação a alfa é zero. X é o único parâmetro que não depende do alfa. Só que eu precisava derivar com alfa igual a zero. Lembrando que para alfa igual a zero, o y maiúsculo era igual a y minúsculo. E o y' maiúsculo igual a y' minúsculo. Então, eu posso substituir esse y maiúsculo aqui por y minúsculo. E eu jogo essa derivada para dentro dessa integral. Esse negócio de jogar a derivada para dentro da integral, ele pode ser feito desde que a função seja contínua. E aqui a gente está tratando de uma função contínua. Então, a gente havia chego nessa integral aqui, no slide anterior. E eu vou fazer essa integral, vou realizar essa integral utilizando integral por partes. Lembrando que aqui eu posso utilizar que a integral da soma é igual à soma das integrais. Então, essa integral aqui eu não vou mexer agora, mas eu vou fazer essa integral aqui. Essa integral é uma integral que eu tenho que fazer por partes. Eu chamo u de df dy' e dv de eta'. Então, aqui eu aplico a integral de u vezes dv é igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. Então, aqui eu tive que derivar esse df dy', que era o meu u. Lembrando que para o meu eta de x1 era igual ao eta de x2, que era igual a zero, então essa parte toda aqui será igual a zero. Então, eu chego que a integral de x1 a x2 de eta' df dy' dx era igual a essa integral aqui. E tudo isso era igual a zero. Então, como isso aqui é zero, eu posso só considerar essa parte aqui. Essa parte. E tudo isso era igual a zero. Então, a partir daquela integral, eu chego nessa outra integral aqui, colocando meu eta de x em evidência. Lembrando que eta de x df dy eu não alterei, então eu continuo com essa operação aqui. Só que por causa da operação de integral por partes, eu cheguei nessa derivada aqui. E toda essa integral aqui é igual a zero. Então, aqui eu basicamente considero, se isso tudo é igual a zero, então é porque isso aqui deverá ser zero. Lembrando que esse parâmetro eta ele não era zero. Então, é porque isso aqui é igual a zero. Então, aqui eu chego na equação de Euler-Lagrange. Essa é a equação de Euler-Lagrange,
que a gente vai utilizar para resolver o problema da braquistócrona. Então, agora solucionando o problema da braquistócrona, só que no caso eu vou aplicar a equação de Euler-Lagrange, ao invés de ser uma função y que depende de x, eu vou utilizar uma função x que depende de y. É o mesmo problema, só que eu vou chegar numa função x igual a x de y, mas com isso a gente vai conseguir solucionar o problema da mesma forma. Basta a gente trocar onde era y por x e x por y. Então aqui eu tenho meu ds, que semelhantemente ao que eu fiz nos slides anteriores, é igual a raiz quadrada de x quadrado mais dy ao quadrado, só que aqui ao invés de colocar y' de x ao quadrado, eu coloco x' de y ao quadrado. dt era ds sobre v, que era igual ds é essa equação aqui, eu substituo ds aqui e divido por v. A gente sabe que por energia cinética, energia potencial gravitacional, a velocidade é igual a raiz quadrada de 2gy, que é uma equação conhecida da física, que muitas vezes ela é apresentada como raiz de 2gh. Só que aqui no caso da altura, eu não tenho o h, eu utilizei a variável y. Então, o meu objetivo é encontrar o valor de x igual a um x de y, para o qual a integral abaixo é mínima. Eu tiro tudo que é constante da integral, e aqui eu vou integrar de y a y2. Então, eu quero encontrar a função na qual essa integral aqui é mínima. A integral dessa função é mínima. Só que aqui eu tenho um f que depende de x' e de y. Lembrando que eu troquei onde era x por y por x, conforme eu já disse. Então, eu vou aplicar a equação de Euler-Lagrange, só que eu vou ter que trocar x por y também na equação de Euler-Lagrange. A equação de Euler-Lagrange ela é escrita assim, só que eu vou aplicar ela dessa forma aqui. Então, dentro da integral tem uma função que depende de x' e de y. Esse era o meu f. Só que, conforme a gente observa aqui, esse f, nesse caso, ele não depende de x. Então, df dx é igual a zero. E o que é df dx? Era igual a derivada com relação a y de df dx'. Isso daqui é a equação de Euler-Lagrange. Então, df dx' deverá ser igual a uma constante. Porque se a derivada de alguma coisa era igual a zero, é porque isso que está aqui é uma constante. Então, eu vou calcular df dx'. Então, eu vou usar a regra da cadeia novamente. E aqui eu vou elevar ao quadrado, em cima e embaixo, por isso que aparece esse 2 aqui. E se fizer isso, elevar ao quadrado, vai chegar nessa equação aqui. E eu posso levar ao quadrado do outro lado também, né, para manter a igualdade. Lembrando que uma constante ao quadrado continua sendo uma constante. E essa constante, a fim de solucionar de uma forma mais fácil o meu problema, conforme a gente vai ver a seguir, eu vou chamar de 1 sobre 2a. Eu simplesmente chamei essa constante aqui de 1 sobre 2a. Então, aqui extraindo o que era mais importante do slide anterior, eu chego nessa equação aqui, que era igual a 1 sobre 2a, que era igual a uma constante. E aqui eu vou isolar x'. Isolando x' dessa equação aqui, eu chego nessa outra equação. E o problema é resolvido simplesmente integrando isso aqui e encontrando o valor de x igual a x de y. Bom, então precisava, então x era igual a integral disso aqui. Aqui eu não vou fazer todas as passagens da integral, uma integral um pouco complicada, mas basicamente o que eu fiz foi substituir y, fazer uma substituição, usando o conceito de integral por substituição. Eu substituo y igual a vezes 1 menos cosseno de θ. Então aqui eu não vou integrar mais em y, mas eu vou integrar em θ. Então aqui está o passo a passo dessa integral, acredito que seja bem detalhado aqui. Então aqui terminando de resolver a minha integral, eu vou chegar aqui x é igual a vezes 1 menos cosseno θ de θ. Portanto, x é igual a θ menos a seno θ mais uma constante. Então, os pontos iniciais, como os pontos iniciais x era igual a zero e y também era igual a zero, então o θ inicial é zero e a constante de integração também é zero. Então, aqui eu chego que x é igual a vezes θ menos seno θ, e y era igual a vezes 1 menos cosseno θ.
E agora a gente vai dar uma interpretação geométrica dessas equações aqui. Essas equações são ditas equações paramétricas. Conforme a gente vai ver, essas são equações paramétricas de um arco de cicloide. Então aqui eu tenho uma representação, né, num vídeo aqui do que é um arco de cicloide. Acredito que aqui já dá para entender bem o que é uma cicloide. E aqui está demonstrando, né, por que as equações da cicloide eram dadas por essas equações aqui. Então aqui tem o vídeo de uma simulação utilizando diversas outras curvas. E o curioso é que uma reta, embora seja a distância mínima entre dois pontos, conforme a gente sabe, ela não é a função na qual o intervalo de tempo é mínimo, e sim a cicloide. E aqui tem um vídeo de um experimento real utilizando um arco de cicloide. Pode-se ver pelo experimento que a esfera que chega primeiro é a curva é a esfera que percorre sobre o arco de cicloide. E outra coisa curiosa sobre a cicloide, que eu não vou demonstrar, mas é possível ser demonstrado, é que se soltar uma esfera, por exemplo, desse ponto aqui e desse outro ponto aqui, as duas chegarão juntas. Isso daqui basicamente se deve ao fato de que quando a esfera chegar nesse ponto aqui, se ela foi solta nesse ponto, aqui ela chegará com uma velocidade maior. Então, essa distância maior é compensada pela maior velocidade. Bom, essa foi a apresentação e eu espero que tenham gostado. E por fim, consta aqui toda a bibliografia que foi utilizada para a reprodução deste vídeo.